Boa tarde, gente. Pedindo licença para contar algumas histórias para os amigos nesta tarde. Né? Na semana passada, já a primeira licença é uma licença de um exemplo pessoal. Nós estávamos naquela correria de final de semestre, né, de curso, de escola, de faculdade. Entramos no toalete rapidamente e vimos um amigo nosso, espírita, mais velho que nosso amigo há quase 30 anos. Quando nós estávamos na mocidade espírita, ele era um dos dirigentes da casa, sempre tive muito respeito a ele. Na verdade, depois que meu pai desencarnou, eu tinha uns 19 anos, eu adotei ele como padrasto, digamos assim, né? Me deu um dos primeiros estágios que eu fiz. Um figura, um conhecimento incrível, sempre muito calmo, muito inteligente, casado há mais de 30 anos, seus filhos já cresceram, já é avô. Então eu sempre fiz uma imagem dele, evidente, né? Projeto da imagem, né? Puxa, eu queria ter essa calma que ele tem, esse sossego de vida, né? Mental, psicológico, atingir as coisas que ele atingiu, essa temperança, não digo nas questões financeiras, até porque ele é professor, é bem fácil atingir o que ele atingiu como eu, né? Qualquer troco aí já atinge patrimonialmente como o professor poderia ter, né? Digo no campo da intelectualidade e o exercício da inteligência, que é exatamente a capacidade de fazer o bem para as pessoas, etc. Mas nesse encontro rápido no toalete, ele estava reflexivo. Em geral, ele para, segura meus braços e começa a falar comigo, sempre alguma história, ele sempre tem alguma história para contar. E nesse dia ele falou assim: Daniel, a gente fica velho. Até aí é uma notícia que a gente vai falando depois dos 30 anos direto, né? Eu falei: é verdade, filho. Ele falou: não, a gente fica velho e as pessoas não passam a não respeitar mais a gente, não ouvir mais a gente. Na hora me deu aquela curiosidade de perguntar se era dos filhos, adolescentes, mais que adolescentes, já são adultos, na verdade, né? Se era eles que ele estava se referindo, se eram os alunos que ele estava se referindo, possivelmente todo um grupo aí de jovens com que ele trabalha. Mas ele é reflexivo. E eu percebendo uma coisa que é óbvia, mas não era para mim, até poucos dias atrás. Essas pessoas que têm uma vida temperada pela filosofia, mesmo espírita ou religiosa, já há muitos anos, que têm um casamento solidificado, uma família solidificada, uma profissão solidificada, sólida, não quer dizer que eles estão isentos dos problemas, os mais comezinhos que a gente pode imaginar. Não quer dizer que eles também não sofram as agruras do dia a dia, do cotidiano. Percebi, paz, meus amigos, que uma pessoa como ele sente as mesmas coisas que alguém com todas as limitações do mundo como eu sentiria. Uma preocupação, um envelhecimento, um ciúme, uma inveja, uma indisposição. A vida às vezes parece não caminhar para frente. Ele é alguém que sonha há mais de 30, 40 anos com um projeto. Sinto que ele está envelhecendo, o projeto dele não foi para a prática. Talvez isso o esteja angustiando. Sonhos que ele projetou, mas não conseguiu realizar. E agora, na altura dos 60 e poucos anos, começa a fazer algum tipo de balanço. E eu pensando, enquanto ele falava, companheiro, será que foi um conjunto de expectativas que ele criou para si próprio? E cuja realidade não é igual àquela expectativa, é menor, e aí advém a frustração, como chamam os psicólogos, que é a diferença entre o que a gente espera que aconteça e o que acontece de fato. Muito comum entre os jovens que casam muito cedo, muito rapidamente. Acham que é um mundo todo tranquilo, só de histórias de filmes americanos, de Hollywood, que tudo acontece sempre para te beneficiar, mas a vida mostra que ela é um pouco mais normal do que isso. Coisas acontecem que você não espera. Pessoas que você jamais imaginaria são maledicentes contra você mesmo. Às vezes gente da tua própria família, que você jamais iria esperar que lhe apunhalasse, são essas que lhe apunhalam. Pessoas que passaram um tempo dizendo que amam você profundamente, ou que são teus amigos ou amigas, profundos, respeitosamente, mas o tempo mostra que essa pessoa, de vez em quando, ou de quando em quando, te trai, te faz sofrer, e a gente se perturba com tudo isso. A gente cria um conjunto tão grande de expectativas e esquece de viver, né, o dia a dia. Aí pensando nisso,
juntando com outro assunto que nós tínhamos que estudar, me caiu uma ficha interessante. De fazer uma reforma. As pessoas vão fazer uma reforma na minha casa, vão mudar tudo. Não é isso? Quando as pessoas se separam e infelizmente acabam optando pelo divórcio, que é a primeira coisa que a mulher faz? Corta o cabelo, pinta o cabelo, reforma. Ele promete, às vezes cumpre até, começar a academia, vou mudar de vida, vou fazer uma reforma. Às vezes a gente espera alguma coisa acontecer de mais grave, que doa um pouco mais, para a gente... chegou a hora de fazer a reforma. A hora já tinha chegado antes. É que você não deu conta de fazer. Não era a tua prioridade. Fazer uma reforma. Olha, fazer uma reforma na nossa casa, quem já fez já sabe o que é, como é complicado, né? O barulho, poó, poeira, você não sabe se vai ficar bom, se não vai. De repente você acha que vai ficar uma maravilha, fica mais ou menos, o dinheiro é curto. E fazer uma reforma dentro de mim. Quem eu costumo ser há tantas décadas, eu costumo pensar, eu costumo reagir. Nós, aqueles que dizemos assim, eu sou assim mesmo, me aceito do jeito que eu sou. Queremos dizer assim, eu não venho com esse papinho de reforma, que eu não quero reformar nada. Quero ficar com essa minha casa interna a vida inteira. Uma pena, né? Porque a vida se apresenta exatamente para que a gente vá tendo condições de fazer essas reformas. Reforma íntima é a principal proposta educacional da doutrina espírita, segundo Allan Kardec. Nós estamos aqui numa casa espírita, ouvindo reflexões, vamos tomar um passe. Qual é o objetivo disso? Reforma íntima. E Kardec depois até traduziu isso num texto um pouquinho maior, dizendo o que isso significa. Significa que a gente aplica esforços para domar aquilo que nós temos de ruim, de limitado, nossas más inclinações. Olha, o esforço pressupõe suor, um sacrifício, fazer sagrado. Qual é o esforço que a gente faz para aguentar a poeira e o barulho da nossa reforma íntima? Se nós somos iguais, em termos de temperamento, de gênio, de personalidade, iguais há 10 anos atrás, faz 10 anos que a gente não faz uma reforminha na nossa casa íntima. Aqueles que dizem assim, não vou nem responder, que você já sabe o que eu penso. Já sei o que você pensa, você não mudou em 20 anos, está na hora de mudar então. A gente não diz isso? Defendo tal ideia há mais de 50 anos. Será que tal ideia é a ideia correta? Será que não precisaria de uma reforma nesse teu jeitão de ser? Ou de pensar? E aí caiu no nosso colo uma história que também conhecemos ela particularizada há muitos anos e conversando abertamente com os amigos, só agora, há poucos dias atrás, caiu também um insight interessante sobre os reformistas, os grandes pensadores da história que propuseram à sociedade fazer reformas, não a reforma física da Constituição Civil, fazer essas reformas no nosso jeito de ser, no jeito que nós lidamos com a religião ou com as religiões. E se nós compararmos os cristãos de antigamente, que para viver como cristãos tinham que enfrentar a lei, a morte muitas vezes, nós somos os cristãos modernos. O que nós enfrentamos? Quais são as nossas dificuldades? Os primeiros cristãos eram devorados pelos leões, jogados nos coliseus da vida. Ou tinham que se reunir escondidos nas catacumbas, que nós conhecemos pessoalmente, lá incrível, os buracos embaixo da terra, que os cristãos tinham que se achar. Eles faziam um símbolo nas portas muito sutil do peixe, lembrando os pescadores, que são os discípulos, para se reconhecerem, e iam se escondendo, mas iam se encontrando para estudar a palavra do Cristo, estudar a palavra de Jesus, a mensagem dele de amor, que isso significava no dia a dia. Foram todos proibidos, massacrados. Então, na Idade Média, e esse poder da filosofia religiosa, ele foi substituído por um poder muito financeiro, né? Dos reis, rainhas, do clero, da igreja em si. Não estamos falando da religião dos nossos irmãos católicos, mas da história do poder religioso eclesiástico. Até avançarmos no tempo bastante e aparecer a primeira reforma, ou melhor, um dos primeiros pensadores. Eu digo primeiros pensadores, porque na prática, Francisco de Assis, na Itália, já tinha proposto uma reforma maravilhosa
para todos nós que éramos religiosos naquela época, e era todo mundo. À época ele propôs o seguinte: Jesus nunca pregou a riqueza, nunca pregou os bens materiais, fez muito bem a divisão: dai a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então ele se despiu, jovem, quando voltou da guerra, foi achar um canto numa região lindíssima, quando você desce da cidade de Assis, Francisco de Assis, e cai numa planície, funda ele lá uma igrejinha de pedra pequenininha, um pouco maior que essa, que 3 mesas dessa, não muito mais do que isso, de pedra, e estabelece ali uma relação profunda com a natureza, de respeito aos animais, às pessoas. Quem viu o filme Irmão Sol, Irmã Lua, vai se deter por alguns momentos na história desses cristãos que resolveram reformar a prática religiosa de então, que era muito externa. Íamos numa igreja, como alguns de nós ainda eventualmente fazemos hoje em dia, vamos a um culto religioso, assistimos passivamente e vamos para casa satisfeitos, porque fizemos nossa cota de bem da semana. Alguns até dizem: bom, eu estou limpinho, posso pecar à vontade, até sabadão, que domingo assisto de novo outro culto e me resolvo. Na Idade Média, nós comprávamos esses títulos. A igreja vendia. A igreja da Inglaterra vendia. Se você tivesse dinheiro, você comprava um tipo de indulto, estava salvo sem pecados. Tinha preço, as coisas tinham preço. Aí um jovem, chamado John Wycliffe, que estuda e começa a dar aula, vira professor já muito cedo, em Oxford, nas grandes universidades da Europa daquela época. Wycliffe começa a entender que há um absurdo profundo, uma distância incrível entre o que Jesus pregava para nós, em termos de olha, é assim que devemos viver. A simplicidade, o amor, o respeito profundo pelo outro, pela palavra do outro, entendendo as limitações do outro, cada um tem seu tempo. Todas as traduções, as interpretações das mensagens do Cristo, Wycliffe analisava e comparava com o dia a dia real dos religiosos e dizia: meu Deus, Cristo foi esquecido, Jesus foi esquecido, ele não está mais, não faz mais parte do dia a dia das pessoas. Primeiro que os estudos todos eram ensinados em latim, só quem sabia latim, uma parte menor da população, com mais acesso à educação, que conhecia as escrituras sagradas. O povo não tinha acesso, não havia um livro. Wycliffe resolve então traduzir a Bíblia para o inglês. A versão em latim da Bíblia, Vulgata, traduzi-la para o inglês, para que desse acesso a todas as pessoas, que nós pudéssemos conhecer isso. Para resumir a história do Wycliffe, ele compra uma briga incrível ao buscar separar o poder da igreja, da religião, do Estado, do ouro, das leis, dos impostos. O povo inglês já estava subjugado, porque pagava altos impostos à igreja romana. Então encontrou eco nas ideias de Wycliffe, dizendo que os padres, os religiosos, deviam buscar uma vida humilde, sem as riquezas materiais. Ele começa a ser condenado, foi exonerado. Exonerado não, qual é a palavra religiosa? Para expulso? Excomungado. Foi excomungado. Engraçado que 2 anos depois foi excomungado de novo. Excomungaram que já estava excomungado. E quanto mais o tempo passava, ele recluso no seu lar, não tinha risco de morte, mas também não podia sair, fazer o que quisesse, ou viajar para onde fosse, mas podia escrever. Ele continuava escrevendo. Esse tipo de vida, dando esse tipo de significado para as pessoas, dizendo: é necessário, é fundamental nós estabelecermos uma reforma urgente. Ele traduz todo o Novo Testamento para o inglês e diz: nosso Papa é o Cristo. Não deve haver intermediários entre a mensagem de Deus e nós aqui na Terra. Não há intermediários, não há um local físico que atesta a você que você está amparado por Jesus. É a tua postura íntima, é a tua vontade íntima,